Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Agradeço ao pastor Alex pelo convite que me fez. E, sem delongas, eu quero pedir para os amados abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Antes de muitas coisas, eu quero falar que minha perna está tremendo igual vara verde. Nunca vi a criança tremer tanto. Deus é fiel. Queridos, capítulo 6, verso 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. Qual o seu projeto de vida para 2018? Deus, Ele ainda realiza sonhos. Antes de qualquer coisa, gravem isso. Deus ainda realiza sonhos. Isaías, capítulo 6, verso 1, que vai dizer assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito ou seu manto enchia todo o templo. Por favor, tomem seus assentos. É conhecido de nós que o livro de Isaías é um dos maiores profetas da Bíblia. Isaías, ele começa a escrever o seu livro em aproximadamente 740 antes de Jesus Cristo. E ele profetiza por um período de curtos 40 anos. Então, ele é um dos profetas que mais profetizou. Isaías, em todo o seu livro, ele tem 66 capítulos, e a maioria dos seus capítulos apontam para a vinda de Jesus Cristo, apontam para a vinda do Messias, apontam para aquele que salvou a minha e a sua vida, aquele que redimiu na cruz os meus e os seus pecados, aquele que se entregou como sacrifício vivo por minha e por sua vida. Já o rei Uzias, que o capítulo 6 vai falar, ele começa o seu reinado aos seus 16 anos, após a morte de seu pai, e reina só por 55 anos. Então ele é um rei de grandes feitos, porque alguém que reina 55 anos tem muita história para contar. E uma das histórias que ele tem para contar, um dos seus destaques, é o fato que Uzias, ele foi um rei diferente. Diferente porque ele foi um rei ao mesmo tempo que era engenheiro. Ele revolucionou a história do combate com armas, vamos dizer, de fogo. Foi ele que criou o primeiro lança-flechas, o que não existia, o que deu a ele vantagens na batalha. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção sobre a vida de Uzias. A segunda coisa que me chama a atenção também sobre a vida de Uzias é o fato de Uzias ele servir por muito tempo o povo de Jerusalém na presença do Senhor. Quando ele serve o povo de Jerusalém na presença do Senhor, o Senhor faz Uzias uma pessoa, um rei vitorioso nas batalhas, um rei ganhador de guerras, um rei que ganhou destaque, mereceu um destaque, exceto por um ponto. Uzias, em determinado momento da sua vida, ele tenta fazer aquilo que Deus não quis para a vida dele. O que é? Ele entra no templo e então ele tenta queimar sacrifícios de incenso perante o Senhor. Só que só quem podia na época oferecer sacrifícios para o Senhor eram os sacerdotes, mais ninguém. Foi Deus mandou, Deus falou: os sacerdotes vão queimar a mim sacrifícios. Isso a gente vê lá no Êxodo, a gente vê lá atrás. E ele se sente tão ele se sente tão capaz, que ele entra no templo, desrespeita todas as normas, não coloca uma veste apropriada, ele entra de qualquer jeito, e além de tudo ele fala: eu sou rei, eu sou construtor, eu sou guerreiro, então eu quero queimar incensos a Deus, eu vou queimar incenso a Deus. E nesse momento que ele se revolta com os sacerdotes, ele é tomado por uma praga que o próprio Deus joga na vida de Uzias. Deus, ele faz o rei Uzias pegar a lepra, e aquele homem que outrora era um homem rico, era um rei, ele é obrigado a se exilar. Ele termina a sua vida distante do seu reinado, distante dos seus filhos, distante da sua parentela, só porque ele quis fazer uma coisa que Deus não queria para ele. O primeiro ensinamento que nós temos com a vida do rei Uzias é o seguinte: só queira para você aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus tem para você. Não tente dar passos na frente de Deus, porque ninguém anda na frente de Deus, e quando a gente tenta fazer isso, aí dá ruim. E foi o que aconteceu com Uzias. E o que chama a atenção sobre o cargo profético de Isaías
é que ele começa a profetizar justamente no ano da morte de Uzias. Quando Uzias morre, ele é tomado, então, Deus fala com ele já no capítulo 6, que olha, agora começa o seu cargo ministerial, agora eu te quero como profeta, acabou. Olha a situação que Isaías foi chamado, a morte de um monarca, a morte de rei. Morte de rei não é fácil, morte de rei, ela mexe com economia, ela mexe com famílias, ela mexe com sonhos, porque muitas pessoas precisam do monarca, precisa do rei. O rei é uma figura importante. E quantas vezes nós iniciamos, e talvez muitos de nós iniciamos esse ano de 2018 com planos que não foram realizados em 2017, com realizações que não vieram em 2017, com planos que ficaram em 2017. E por isso nós achamos que a nossa história não vai mudar, que a nossa história não vai para frente. Nós achamos que nada de novo pode acontecer, porque se não aconteceu antes, vai acontecer agora. Porque é natural do ser humano o seguinte: decepcionar-se. É natural do ser humano ele olhar para esse tipo de situação e se sentir desmotivado. A nossa carne, ela é fraca, ela vai fazer isso comigo e com você. Ela vai falar assim: se não acontecer, se o seu Deus não fez antes, por que raios ele vai fazer agora? E aí vem a vontade de parar. Só que aqui vem o segundo ponto importante sobre a vida de Isaías. Quando ele estava decepcionado, talvez, quando o sonho não se realizou, na morte do monarca, no momento difícil, ele foi capaz de ver os céus abertos. E é isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você que ainda que o sonho não tenha sido realizado, ainda que a promessa não tenha chego, ainda que o ministério não tenha desencadeado, ainda que a sua família esteja de ponta cabeça, ainda que nada esteja dando certo, você ainda vai conseguir ver os céus pelo lado de dentro. Você ainda vai conseguir olhar a Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E aqui nós encontramos a parte chave do texto. Quando a gente começa a observar o céu pelo lado de dentro, quando nós começamos a observar o céu pela sua intimidade, eu lembro de uma frase que um pastor amigo meu ele fala assim: Lucas, não é fácil esperar na fila da promessa, porque a fila da promessa é muito grande, é muita gente pedindo. Mas quando se espera com paciência na fila da promessa, você tem a oportunidade de entrar no céu e pedir direto para Deus. E quantas vezes nós achamos que a fila da promessa não está andando? Quantas vezes a gente acha que a fila da promessa, a gente está parado na fila da promessa? Quantas vezes a gente acha que a gente só acorda e que a gente só dorme e nos esquecemos que se deitamos e levantamos é porque o Senhor te levantou, é porque o Senhor te sustentou, é porque Ele te deu fôlego, é porque Ele te deu coragem. Você não entende, nós não entendemos muitas das vezes que do caminho da casa para a igreja nós estamos, uma luta espiritual tão grande, é o inimigo tentando te assaltar, tirar a tua vida por um celular, é de uma maneira tão grande que nós entramos na igreja e não tem motivo para agradecer. Olha a sua situação, olha onde você está sentado, olha o que você está fazendo, olha onde você está, com quem você está, com pessoas que louvam, que adoram um Deus que é soberano junto com você, e adora Ele, e abre a boca e fala assim: Deus, eu reconheço que motivos eu tenho de sobra, e por isso eu falo: santo, justo, glorioso, eterno, assim como os anjos te louvam, eu louvo, santo, santo, santo. Isso é motivo de sobra, é um motivo de sobra. A própria adoração, ela é um motivo de sobra, porque Deus, Ele tem adoração. Uma coisa que a gente vê no céu é os anjos, é um coral de anjos que diz: santo, santo, santo. É 24 anciões que se prostram diante da presença dele, ajoelham, se levantam e falam: toda a terra está cheia da sua glória. Adoração Deus tem, adoração Deus tem. Só que Ele colocou em você uma coisa chamada desejo de adorar, desejo de adorar. E é isso que Ele quer ver em você para começar a realizar o seu projeto. Porque muitas vezes a gente acha que é só vindo, sentando, ouvindo alguém falando, ouvindo alguém cantando, alguém tocando, que vai acontecer. Não vai. Ou quando você não parar para olhar e agradecer, quando você não começar a adorar, quando você não começar a reconhecer que Ele é Deus e soberano, não vai andar. É isso que Isaías reconheceu. É isso que Isaías teve que aprender. Isaías teve que aprender que independente de tudo,
ainda era possível ver os céus abertos, ou melhor, que independente de qualquer coisa, ele preferia ver os céus abertos. E é essa a dificuldade que nós temos. Nós temos a dificuldade de querer ver os céus abertos. Sabe por quê? Porque a gente está muito preocupado aqui embaixo. A gente está muito preocupado com emprego, com carro, com casa, com status financeiros. E quando essas coisas não vêm, nós, Deus, tô tristinho com você, hashtag tô de mal. E não é assim que funciona, gente. Deus, ele tem coisas novas preparadas. Deus, ele tem um céu inteiro de bênçãos para a sua vida. Ele só precisa de uma coisa. Faço-me lembrar aqui de uma coisa. Uma das visões de Jacó, se não me engano, José, quando ele deitou a cabeça na pedra, Jacó, a visão dele começava assim: eu vi uma escada que era posta do céu, da terra para o céu, né? Da terra para o céu. Ou seja, antes de descer, tem que subir. Antes da sua vitória chegar, antes do seu projeto para 2018, antes de dezembro chegar, para você poder falar assim: olha, alcancei. Em janeiro você já tem que começar. Tá difícil, é glória a Deus. Não tá fácil, é glória a Deus. Eu tá vontade de parar, mas é glória a Deus. É aleluia atrás de aleluia, é de fé em fé, de glória em glória. Porque enquanto a glória não sobe, a vitória não desce. A vitória não desce. É isso que nós precisamos entender. E quando nós observamos o céu pelo lado de dentro, quando nós conseguimos observar o Senhor assentado no alto sublime trono, acontece uma coisa muito, muito gloriosa que o texto de Isaías vai dizer. Ele vai dizer assim, olha: e o seu séquito enchia o templo. Nós temos por entendido que isso foi escrito no Antigo Testamento. É certo, tá ali, Isaías, Antigo Testamento. Então o templo naquela época era o material, era a igreja, né? Era o templo onde o sumo sacerdote está. Só que eu quero atentar a sua atenção para o seguinte: o seu coração, ele é altar de adoração, ele é altar de incenso, é altar de adoração. E altar de adoração não está em qualquer lugar. Altar de adoração está em templos. E hoje Deus, ele não habita mais em templos construídos pelas mãos humanas. Ele habita em templos que ele mesmo construiu. E o templo que ele construiu é você. Ele teve o cuidado de te construir para colocar o seu Espírito Santo dentro dele. E o segredo que Isaías vai relatar é exatamente esse. Quando eu consegui olhar a situação além do que ela aparenta ser, eu vi a glória do Senhor, em outras palavras, enchendo a minha vida. Eu vi a glória do Senhor enchendo o meu ministério. Eu vi a glória do Senhor enchendo os meus sonhos. Eu vi a glória do Senhor realizando os meus projetos. Eu vi a glória do Senhor fazendo por mim. É esse o segredo, é ver o céu pelo lado de dentro. E muitas das vezes foi cantado aqui: deixa o céu descer. Foi cantado: deixa o céu descer. Gente, que música linda. Deixa o céu descer. E é isso que Deus, ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer abrir o céu e quer descer, e quer conversar contigo, andar contigo, realizar os teus maiores sonhos. Porque pedindo o que pedires, crendo, recebereis. É isso que eu tenho para falar para vocês. Deus, ele quer realizar os teus sonhos. Deus, ele quer realizar os teus projetos, mas ele precisa de uma atitude sua. Não fica parado, esperando o pastor Jefferson fazer, Alex fazer, o Alexandre ou eu fazermos por você. Isso não vai acontecer. O meu glória a Deus serve para mim levar para Deus. O dele é para ele e para Deus. O seu, quem precisa da bênção é você. Quem precisa da direção é você. Quem precisa da família restaurada é você. Então abra sua boca e dá glória, porque quando isso acontece, o céu desce. E é isso que eu tenho para passar para a igreja. Até aqui o Senhor me deu. O Senhor abençoe em nome de Jesus.